Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o nosso programa do Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estudamos o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus, dando continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. No programa passado, nós iniciamos o capítulo 15, A Viagem, que é propriamente dita a excursão que o André Luiz, que o André Luiz vai fazer. Não, é excursão mesmo. É excursão mesmo, ou língua portuguesa, meu Deus, difícil, mas a excursão que ele vai fazer juntamente com o Vicente, chefiado e orientado pelo Aniceto, ao socorro aos irmãos encarnados, né? No capítulo 14 nós comentamos sobre isso. E aí, nesse início de capítulo, ele comenta para nós que o processo foi empregado o processo de condução rápida, atravessando imensas distâncias. E aí, sobre isso, nós lemos a pergunta 89 dos Espíritos, em que Allan Kardec faz esse questionamento aos Espíritos, nessa questão da locomoção dos Espíritos. Se ele pode pode percorrer a distância, medindo a distância, como se a gente fosse daqui, nós estamos no Rio de Janeiro, daqui para São Paulo, na Via Dutra, percorrendo pela Dutra, ou se a gente podia pensar e aparecer lá em São Paulo. E ele diz que pode se dar uma e outra coisa, dependendo, para isso, da elevação do espírito, né? Ele usa o termo aqui, natureza mais depurada, na questão 90 do Livro dos Espíritos. Comentamos sobre isso, dizendo que talvez o Aniceto pudesse fazer isso, né? Mas o Vicente e o André Luiz ainda não conseguem. Apesar que nesse capítulo 15 eles vão conseguir uma coisa muito boa, né? A gente vai ler, não sei se vai dar tempo de ver hoje, mas vai ser uma coisa muito legal. Isso. Pelo esforço deles. E mais adiante, né? Continuando o comentário, o estudo, o Vicente fala de utilizar a necessidade de utilizar a locomoção, porque a atmosfera começa a ficar muito pesada, esquecendo que eles estão indo para uma colônia chamada Campo da Paz. Tereza comentou lá no capítulo 30 daqui dos Mensageiros, a gente tem mais uma coisa mais detalhada sobre essa colônia Campos da Paz, dizendo para nós que ela não tem, por exemplo, como o nosso lar, ministérios da união divina e elevação que ligam o nosso lar a colônias superiores. E ela não tem isso. Ela é mais um posto de socorro dentro de uma região mais densa. O que é essa região mais densa? Lembrando aqui a questão dos fluidos do nosso pensamento, que a gente já viu até na obra básica, na Gênesis, inclusive, né? Allan Kardec coloca isso, que são os pensamentos dos encarnados, de nós mesmos, né? Porque nós, se a gente for meditar direitinho, quando a gente for dormir à noite, o que a gente andou pensando durante o dia? Foram mais coisas boas ou coisas ruins? Na maioria das vezes são coisas ruins. E pensamento é matéria, ele fica no éter, na atmosfera. E isso faz essa questão desse ambiente pesadíssimo. E ao desencarnarmos, a gente não muda com a morte, a gente continua a mesma pessoa, até querer mudar. E o pensamento errôneo que a gente tenha vai continuar. E aí criam esses ambientes pesadíssimos que ele está falando aqui. E aí ele comenta, e também finalizamos o estudo dizendo que, comentando o que ele diz sobre descansar, a necessidade do repouso, né? Que Allan Kardec coloca, os Espíritos colocam Allan Kardec na questão 682 do Livro dos Espíritos, necessidade do repouso, limite do trabalho. Mas no finalzinho, a gente comentou, a Tereza até falou, sobre encontrar ali recursos indispensáveis. Eu tinha anotado aqui e não deu tempo de falar. Esses recursos indispensáveis que eles vão encontrar em Campo da Paz, porque eles estão atravessando uma região densa, essa região pesada, que ele chama de pesada, né? São os pensamentos que ficam, que a gente está falando. Então, eles vão encontrar ali recursos, quer dizer, ajuda. Recursos é ajuda, né? Como se você fosse doente, fosse no UPA e fosse medicado.
Porque ali naquele ambiente do Campo da Paz, com certeza, e lá no capítulo 30 também está bem mais explicado isso, eles vão encontrar um ambiente, e a gente vai ver aqui também, um ambiente salutar, um ambiente melhor, pelas pessoas que estão trabalhando ali no bem, que estão socorrendo os outros. Aí eu lembrei aqui dos mensageiros também, que ele vai citar sobre a Segunda Guerra Mundial, um bombardeio que teve em Londres, e daí uma cidade chamada Bristol, na Inglaterra, não é Londres, é Bristol. E o André Luiz, ele relata para nós que no meio de todo aquele bombardeio, onde tem, imagina, a atmosfera espiritual ali de ódio, né? E revolta, violência das mais acerbas, né? Das piores. E aí ele vê um ponto de luz, que é numa igreja. Deve ser uma igreja protestante, talvez, não sei. É na Inglaterra anglicana. Anglicana, né? Não sei. Não importa. O importa é que ali, naquela igreja, naquele ambiente, estava um ponto de luz no meio daquele nevoeiro, e o André Luiz relata ali a questão da atmosfera espiritual, como essa aqui. Mas tem aquele ponto de luz onde as pessoas estavam cantando e orando, não é? Então, é um ambiente salutar. Então, tudo aquilo que a gente consegue fazer, tenta fazer, e de amenizar, principalmente dentro da nossa casa, é muito importante, porque na nossa vizinhança está com certeza cheio desses pensamentos ruins aqui, como está aqui, que botam esse ambiente pesadíssimo. Que a gente procure, né, educar e disciplinar. É muito difícil, eu muito sei disso, porque como é difícil disciplinar o pensamento no bem, para que a gente crie um ambiente salutar dentro da nossa casa também, como está aqui em Campo da Paz. Bom, vamos... Antes de você começar a leitura, uma coisa que fica, né, que o André Luiz vai mostrando para a gente, que nem as trevas, nem o umbral estão desamparados. Por isso os postos de socorro. E tanto mais perto da terra, mais posto de socorro. Porque o abandono, ele só existe aqui para nós, os encarnados, que abandonamos os que sofrem, os que padecem, né? Os órfãos, os idosos, muitas das vezes. Esse tipo de abandono somos nós que realizamos, os encarnados. Os desencarnados superiores, eles ajudam sempre. Então, esses postos de socorro, as colônias que existem nas trevas e no umbral, são a misericórdia divina, mostrando que ninguém ao desamparo. Por isso que, em essência, nenhum de nós é órfão, porque temos Deus como Pai e Jesus como irmão, e que cuidam muito bem de nós. Então, como dizem os espíritos, a orfandade real, ela não existe. Você pode ser órfão de pai e mãe encarnados, né, de pessoas encarnadas, mas na realidade ninguém é órfão. Pode ser o pior criminoso. Os redutos, né, os redutos das trevas, né, nos umbrais, eles são respeitados, né, a não ser que, né, como a gente vai ver mais tarde no livro Obreiros da Vida Eterna, tem um tempo, como tudo tem validade, né, também eles têm um tempo para ficarem ali, de quando em quando é necessário uma limpeza. Mas isso são cenas para Obreiros da Vida Eterna. Agora vamos continuar, né? Vamos começar a ler. Tereza tá dando spoiler, a partir do capítulo. Vai demorar um pouquinho. A partir do parágrafo 4. Mas que é isso? Então estamos no parágrafo 4 do capítulo 15. Isso. E aí o André Luiz se surpreende com aquele ambiente pesado, com aquela atmosfera pesadíssima. E indaga assim: mas que é isto? Perguntei, admirado da profunda modificação ambiente. Aí explica, o Aniceto explica: estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamo-nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar, desde logo, a influenciação mental da humanidade encarnada. Grandes lutas desenrolam-se nesses planos, e milhares de irmãos abnegados aqui se votam à missão de ensinar e consolar os que sofrem. Bom,
Em parte alguma. Em parte alguma escasseia o amparo divino, conforme a Teresa acabou de falar. Em parte alguma. Nunca estamos órfãos. Além do que a Teresa falou, Deus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão, nós temos os amigos espirituais, nós temos os anjos da guarda, que são a categoria superior, que tomam conta de várias pessoas, grupos, e nós somos tutelados de alguma colônia, de algum posto de socorro, desses aqui, de algum lugar nós somos tutelados de alguém. Alguém nos ajudou na preparação para a encarnação, como a gente vê aqui nos livros. O que a gente está vendo aqui, gente, nas obras de André Luiz, não aconteceu só aqui nas obras de André Luiz, não. É um ensinamento para nós do que acontece no dia a dia, hora a hora, no plano espiritual, na vida. Isso é a vida constante que não para nunca, não é? Mas anteriormente, nesse parágrafo, ele diz assim, vibrações mais fortes da mente humana, né? Ele fala que eles estão a grande distância da crosta, da Terra aqui, dos encarnados. Mas, entretanto, já pode identificar a influenciação mental da humanidade encarnada. Olha como é que o pensamento voa, entre aspas. E aí a gente lembrou... O bom e o ruim. O bom e o ruim. Nessa questão do ambiente, das vibrações mais fortes, são vibrações inferiores. Por isso que o André Luiz está vendo o ambiente pesadíssimo. E eles vão pedir um socorro lá em Campo da Paz. Essas vibrações, nós, um tempo atrás, lá na nossa casa espírita, nós até passamos foi slide, né? Foi imagem, né? Eu falo slide, que eu sou do tempo do slide, mas foi projeção. De um cientista japonês chamado Masaru Emoto, tem na internet. O que ele fez? Ele demonstrou com o efeito de determinados sons, palavras, pensamentos, sentimentos, que alteraram a estrutura molecular da água. Ele expôs a água a esses agentes, determinados pensamentos, as pessoas que pensavam de uma maneira, pensavam coisas boas, palavras, xingamentos, orações. E aí depois ele congelou e fotografou a água, como ficou imediatamente após essas emanações de pensamentos, sons e palavras. Porque ninguém fala o que não pensa. Eu falei pensar, isso não existe. Você pensou. O pensamento nosso é contínuo. Né? E sentimentos. E aí a surpresa, muito legal isso aqui. Isso tem mais de 10, foi em 2011, mais ou menos, porque eu estou vendo aqui, 2010. E os cristais que se formavam brilhantes eram de bons pensamentos. E a água mais turva, mais assim, vamos dizer assim, mais feia, né? Até um aspecto muito ruim, eram aqueles pensamentos de ódio, aqueles xingamentos e tudo mais. Se isso vai na questão da água, imagina no éter, né? Como é que a gente imagina, pela pesquisa aqui do cientista, o nome dele é Masaru Emoto, tem na internet. Quem quiser, é muito interessante. A gente até projetou isso lá na casa, uma vez na nossa casa, uma determinada época, para a gente estudar sobre essa questão do pensamento. Então, para a gente ter uma ideia da noção dessas vibrações que ele está falando aqui, apesar de estar longe da crosta, né? Quando ele diz aqui que, né, ele fala que muitos estão lá socorrendo, como a gente comentou, né? Porque muitos estão lá sofrendo. Mas existem alguns que é rebeldia mesmo, né? Como tem os encarnados que muitas das vezes não mudam o comportamento por rebeldia, por orgulho. Lá também acontece o mesmo aos desencarnados. A gente estava estudando lá na nossa casa o livro Ação e Reação, quando o Druso diz que a dificuldade, às vezes, das pessoas mudarem o comportamento, sejam encarnadas ou desencarnadas, é o fascínio pelo inferno. As pessoas ainda gostam daquele clima de briga, de confusão. Ontem eu estava lembrando que no Céu e Inferno, no livro O Céu e Inferno, existem algumas comunicações de espíritos suicidas, endurecidos, existem comunicações de espíritos ainda infelizes, e tem alguns que são trazidos à reunião, e o guia do médium, né, o espírito que coordena a reunião, que ajuda determinado médium, às vezes dá uma comunicação, deixa, porque por enquanto não quer. Aí eu lembrei e achei uma mensagem que fala sobre isso,
não é? De que o espírito se mantém, por mais que tenha posto de socorro, por mais que tenham as colônias, né, correcionais, tem espírito que ainda, como o Druso diz, ainda guarda sintonia com os infernos, né? Ele diz que realmente que o inferno, para muitos, ainda é uma coisa fascinante, gostam. E aí a comunicação do livro Céu e Inferno está na segunda parte, né? No capítulo 7, Espíritos Endurecidos. Aí tem uma rainha, para a gente ver, né, que o espírito já desencarnou, sabe que desencarnou, mas não quer se modificar. É a história da rainha, a rainha de Udi. Eu acho que é assim que se pronuncia, porque é uma palavra indiana lá, né? Essa cidade era uma cidade antiga na Índia, lá perto dos Himalaias, do Himalaia. E essa rainha desencarnou, ela morre, ela sai lá da Índia, ela vai na Inglaterra pedir pelo povo, e quando ela está voltando para a Índia, estou resumindo, quem tiver interesse leia, né? Ela volta e morre na França. Quando ela morre, ela era muito rica, ela realmente era uma rainha com R maiúsculo. Cheia de joias, de escravos, de tudo que a realeza antigamente possuía. E Kardec evoca esse espírito na reunião lá em Paris. E aí o que eu quero mostrar? Que eles fazem algumas perguntas, eu só vou ler uma, para depois ler o comentário do espírito. Qual a impressão que vos causa em vos achardes entre nós? Ah, se eu pudesse evitá-la, tratam-me com tão pouca cortesia. Aí olha o que São Luís coloca: deixai-a, pobre e perturbada, tende compaixão da sua cegueira, e Oxalá vos sirva de exemplo. Não sabeis quanto padece o seu orgulho. Aí Kardec vai fazer um comentário. Evocando essa grandeza decaída ao túmulo, não esperávamos resposta de grande alcance, dado o gênero da educação que ela teve, não é? Aí depois ele disse, mas pelo menos uma noção mais aproximada da realidade e ideias mais sensatas relativamente a vaidades e grandezas terrenas. Longe disso, vimos que o espírito conservava todos os preconceitos terrestres na plenitude da sua força, que o orgulho nada perdeu das suas ilusões, que lutava contra a própria fraqueza e finalmente que muito devia sofrer pela sua impotência. Então o próprio São Luís falou, deixa, ela está ainda muito perturbada, não mudou nada. Então existem, não é? Porque existem esses lugares de treva porque espíritos se conservam depois de desencarnado da mesma maneira, não querem se modificar. Então, existem os postos de socorro para ajudar aqueles que já estão interessados numa mudança, mas o ambiente externo da colônia, como a Cecília contou para a gente lá no capítulo 30, é uma coisa muito triste, ainda é muito desequilíbrio, muito sofrimento. Ela fala de tempestades, né, que a gente vai ver que ocorrem. E nisso, gente, abrangendo um pouco mais o raciocínio, esse é muito difícil, mas a gente tem que treinar, para mim então é muito difícil, quando a gente vê acontecer uma barbárie, alguém fazer uma maldade com alguém, e principalmente aquele que às vezes faz a maldade com quem a gente gosta, né, isso é pior ainda, a gente treinar não ter raiva, mas ter pena. Porque a realidade da vida é essa aqui que nós estamos lendo. Os espíritos estão dizendo para nós a realidade da vida. Por isso que é a fé raciocinada. Nós estamos começando já a raciocinar com a realidade da vida, não com aquela ilusão. Fulano fez isso, vai para o inferno, que às vezes é a vontade que a gente tem, que ele vá para o inferno eterno, que queime lá, mas não é. O que a Tereza está falando aí da questão da rebeldia, a pessoa tem que querer se melhorar. Então, o que ele vai passar, que é o que Jesus falou, centil por centil, vai ser cobrado, né, de nós.
E aí, aproveitando que a Teresa comentou, no livro Ação e Reação, capítulo 19 também, o instrutor Druso ele vai dizer para o André Luiz que o que existe, a questão do umbral, o imenso umbral que existe entre a terra e o céu, que é um doloroso continente de sombras, palavras dele, erguido e cultivado pela mente humana, em geral rebelde e ociosa, desvairada e enfermiça. Mas os companheiros que despertam devagarinho para a responsabilidade de viver, encaram face a face o imperativo do renascimento difícil no mundo. Passam a trabalhar laboriosamente nesses postos de socorro, vencendo óbices terríveis e superando tempestades de toda a sorte para a conquista dos méritos. E méritos que descuraram durante a permanência do corpo. Então, a gente tem que treinar, é muito difícil. Para mim, então, nossa, é muito difícil, mas treinar a não ter raiva, mas ter pena da atitude de determinadas pessoas que fazem. A gente vê muita coisa na televisão. Hoje o jornal é só isso, A gente vê o jornal, puxa vida, parece que esqueceram das notícias boas e tem. Mas é só desgraça, é só violência, é só isso. Que a gente tenha pena e que a gente raciocine na hora de querer fazer um ato violento, que fique no pensamento, porque a gente não pensa, mas que a gente treine a ficar no pensamento. Até aquela água da paz que o Chico pedia para botar na boca e não engolir, botar um copo d'água na boca e não engolir, não falar nada. Até se acalmar. Porque vamos desencarnar daqui a pouco, e aí a realidade da vida continua. Bom, vamos continuar um pouquinho mais. Isso. Parágrafo 6. Nesse instante chegáramos ao cume de grande montanha, envolvida em sombra fumarenta. No solo desenhavam-se trilhas diversas, à maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a estranheza, Aniceto falou com otimismo: sigamos, porque o André Luiz chega no cume de uma montanha com fumarenta, aquela coisa. É só pegar aqueles filmes lá. Eu lembrei, quando eu li isso aqui a primeira vez, eu lembrei lá um filme que eu vi do Conde Drácula, lá da Transilvânia, lá o castelo dele. Me imaginei, eu falei, rapaz, será que é aquilo? Porque pelos pensamentos, as construções, as paisagens que são feitas, não é Deus que fez isso aqui, foi o pensamento da rebeldia nosso pensamento nosso, dos desencarnados e dos encarnados associados um ao outro, que fazem toda essa paisagem. O mesmo relevo que a gente tem aqui na Terra, tem no mundo espiritual, tem montanhas, tem vales, tem rios, tem pântanos, cavernas, a mesma coisa. A gente já está vendo, tirando essa ilusão de que o mundo espiritual só são flores, mas ao desencarnarmos, sem o corpo físico, a gente tem mais facilidade de exteriorizar e de corporificar o nosso próprio pensamento. Então, essa região sombria, ela é o resultado dos pensamentos doentios e desequilibrados que estão lá desencarnados, que se junta com os pensamentos que se casa, que se junta com os pensamentos desequilibrados e doentios dos encarnados. Então, cria uma atmosfera negra, cria uma atmosfera porque é a luz que denota elevação, Quando a pessoa se eleva, quando ela começa a evoluir, ela vai brilhando. Por isso que Jesus falava pra gente, pra gente se esforçar para brilhar a nossa luz. Que nós vamos ver no próximo programa. Mas está terminando, só para fazer uma comparação desse ambiente aqui com outro, que é o da Galileia de Jesus. A Amélia Rodrigues fala muito isso nos seus livros. O ambiente ali era fascinante. E eles estão doidos para correr dali. E Jesus, porque pela presença de Jesus ali, só pela ambiência mudou totalmente, claro, mudou. Olha só a diferença, O Aniceto com otimismo, vamos embora. E eles querendo correr, com certeza, querendo ir pro outro lado. Mas não tem jeito não. Vieram para aprender. E vamos lá. Vamos lá, Hoje, lembrando, vamos terminar agora, lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 15 do livro Os Mensageiros. Agradecemos a todos pela companhia. Desejando muita paz de Jesus a todos. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.